Olá, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade a essa meditação do Apocalipse. Estamos lendo bem calmamente para que possamos absorver o mais puro desse testamento, né? Dessa revelação. E se você tem gostado, não esqueça de dar o seu gosto e de partilhar o vídeo também, tá bom? Senhor, meu Deus, nós precisamos do Senhor dando a nós toda a direção, toda a orientação. Fala conosco, meu Deus. Precisamos entender a Tua vontade através desse estudo que estamos fazendo da Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje nós vamos entrar agora no capítulo 6, né? Que vai começar a abertura dos selos. E essa é a herança que precisa agora passar a ter força de lei. Isto é, os selos precisam ser abertos. E estes são os juízos que ainda devem vir sobre o mundo que rejeita a Deus, o seu Filho, o Senhor crucificado e ressurreto. Então, é um desenrolar de cada selo que vai identificar o que vai acontecer na terra e também nos céus. Em Apocalipse 6, entramos numa nova era, ou seja, uma nova época de plano de salvação, pois sabemos da época sem lei, até que ela foi dada no Sinai. Depois da época com a lei, ou seja, sobre a lei, até Cristo. E então veio a época da graça, que continua em vigor até o dia de hoje. Então nós estamos vivendo esta época, a época da dispensação da graça de Deus. Imagine, né? Lembra da passagem das 10 virgens? A porta, ela se encontra aberta, não se fechou, mas ela há de se fechar. Agora, o que nós vamos ver? Em Apocalipse 6, a era da graça está encerrada, pois a igreja de Jesus está arrebatada. No fundo, a palavra era é muito fraca, a palavra dispensação diz mais, ou seja, uma era em que Deus realiza uma determinada intenção. Trata-se aqui da entrada em uma nova época na qual Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, prossegue agora passo a passo para tomar posse dessa terra e dar força da lei à sua herança. Nós que vencemos estaremos então no céu e seremos coerdeiros com o Senhor Jesus. Então, todos os eventos que nós vamos ler agora são os juízos de Deus, são os juízos do Cordeiro de Deus. Então, não mais aquele que veio para salvar, mas agora para julgar. Claro, vai haver oportunidades, chances para muitos se salvarem, mas muitos continuam rejeitando. Nós vemos isso hoje, né? Hoje é tão mais fácil seguir e servir o Senhor Jesus, e quantas pessoas continuam negando em seguir e servir o Senhor Jesus. Então vamos lá? Apocalipse 6, no versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. O comentário diz assim: a abertura do primeiro selo traz o encerramento da era da graça, na qual vivemos hoje. Neste tempo, todos têm recebido a oportunidade não apenas de arrepender, mas também de serem salvos e poupados das terríveis catástrofes que sobrevirão ao mundo. Quando esse período se encerrar, se iniciará o tempo conhecido como a Grande Tribulação, quando os juízos de Deus serão manifestos à medida que cada selo for aberto pelo Senhor Jesus. Sabe que eu consigo ver que as pessoas elas estão diante de 2 estradas, né? A verdade e a mentira. A mentira é a mais comum, né? A mentira te diz assim: olha, se você seguir esse caminho, você vai ser feliz, você pode ser quem você quer ser, você pode fazer tudo que te agrada, tudo que te apetece, pode ir por ele, né? Esse caminho é muito bom, todo mundo está seguindo ele. Aliás, é uma tendência ultimamente seguir esse caminho da esquerda. Mas aí você pergunta, mas e esse caminho da direita, né? Eu vejo ele tão vazio. Olha, ninguém quer seguir por ele.
Porque, afinal de contas, quem quer ouvir a verdade, né? A verdade, às vezes, ela nos entristece. Então, quem anda aí por esse caminho vive triste, vive descontente. Mas esse aqui é tendência. Olha, todo mundo está escolhendo ele. Então, assim é o mundo, né? As pessoas preferem muito mais agradar a si mesmo e às outras pessoas, né, preocupadas com o que os outros pensam, do que seguir a Jesus. Seguir a Jesus, pelo contrário, né? O contrário, aqueles que nunca seguiram o caminho da verdade não sabem o prazer que é você estar livre, né? Aquele fardo da mentira, porque você tem que sustentar. Se sua vida é uma mentira, você tem que sustentar a mentira. Então é um fardo que as pessoas carregam, né? É uma tristeza, elas enganam, elas se ferem, é ferida. Olha, o inferno é o caminho da esquerda. Então o ser humano continua, desde lá de Adão e Eva, escolhendo o caminho da facilidade, né? O caminho em que virou tendência. Não, todo mundo segue. Eu não sou todo mundo, então eu prefiro seguir o caminho da verdade. Quando nós renunciamos a nossa vida para esse mundo, nós seguimos o caminho da verdade, o caminho que nos faz ver o Senhor e Salvador. Bom, aqui ele fala venha e veja, pode também ser traduzido por vá. Esse chamado é uma ordem, né? E aqui também vemos novamente a unidade da ação do Deus Pai e do Filho. O Cordeiro abre o primeiro selo e a ordem vem do trono de Deus. Deus tem a sua competência judicial que executa os juízos, ou seja, ordena sua realização. Todos os 4 cavaleiros são 4 selos que o Cordeiro abre. São poderes de juízo que são enviados da parte de Deus para um mundo maduro para o juízo. Então, esses selos, os selos abertos pelo Cordeiro, são juízos. Mas esses terríveis juízos não cancelam o seu amor e não eliminam o seu cortejo. Por isso, nós vamos ver 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós vamos tratar deles a partir de agora. No versículo 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O comentário do 2 diz: o cavalo branco e o seu cavaleiro não são uma referência ao Senhor Jesus e à sua igreja, como alguns acreditam, e sim um ser sinistro, o mais perverso de toda a história mundial, o anticristo. O cavaleiro do capítulo 19 é o Senhor Jesus, mas este não. O espírito do anticristo é o do engano, e é exatamente isso que ele fará. Ele enganará com seu cavalo branco e com seu discurso de paz entre os povos. No entanto, com o seu arco, símbolo do seu poder militar, fará guerra aos santos. Ele também carrega uma coroa que não foi herdada, e sim concedida, indicando que a ele será conferido poder em todo o mundo. Por isso a expressão saiu vitorioso e para vencer. Porém, não significa que ele venceu, mas que teve o intuito. Bom, os juízos, né? O juízo é como a disciplina, o pai disciplinando o filho. E às vezes a pessoa pensa: eu não consigo imaginar um Deus que disciplina os seus. Sim, o pai que ama o seu filho disciplina, corrige, né? Então, da mesma forma, Deus também nos disciplina. Então, esses juízos aqui, também Deus vai conseguir resgatar aquelas pessoas que, durante, né, a época do Espírito Santo aqui na Terra, elas não deram valor. Por exemplo, hoje, muitas pessoas não dão valor ao Senhor Jesus, à igreja, à busca ao Espírito Santo. Elas valorizam o que é terreno, quer dizer, as demais coisas. Então, eu não tenho tempo, eu não vou na igreja hoje. Então, elas vão deixando tudo para lá, né? Elas não se preocupam em buscar Deus. Mas imagine que todo esse evento aqui do arrebatamento da igreja acontecesse agora, nesse momento, nesse exato momento. Então, aqueles que ficarão na terra, aliás, essas pessoas, elas vão falar assim: olha, afinal de contas, tudo que eu ouvi é verdade.
Aconteceu, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Então, elas vão começar a buscar, vão ter mais dificuldades, porque uma coisa hoje nós temos de maravilhoso, o Espírito Santo, o selo de Deus em nós, que nos garante a vitória até o final. Mas aqueles que ficarem depois do arrebatamento da igreja não vão ter o Espírito Santo. Eles vão ter o Espírito da palavra de Deus, mas vão ter que pagar com a própria vida. Eles vão ter que entregar a vida deles para poder serem salvos. Porque agora, como nós vimos, é a entrada do anticristo. O apóstolo João, se eu não estou em erro, ele fala sobre os anticristos, foi Pedro, aliás. Ele fala sobre os anticristos que já existem hoje, quer dizer, aqueles que eles trabalham contra Jesus. O nome já diz, anticristo, né? Anticristão. E às vezes ele vem até disfarçado de cristão, dizendo, não, eu sou de Cristo. E eles pregam uma mentira e enganam tantas pessoas, né? Hoje, qualquer um vem para a internet para poder despejar um lixo, na verdade, que não diz respeito à palavra de Deus. Por isso, além desse primeiro cavaleiro com a sua coroa e o cavalo branco, não pode ser o Senhor Jesus, como o próprio Bispo Macedo falou, porque ao Senhor nunca segue guerras, fome e morte, como é o caso aqui, né? O segundo cavalo, por exemplo, é o vermelho e tem uma grande espada. A guerra. O terceiro cavalo é o preto, quer dizer, fome. O quarto cavalo é amarelo, a morte, a qual segue o inferno. Então, não temos como fazer com que esses cavaleiros sejam sejam o Senhor Jesus. O cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, é semelhante a Cristo. E nós temos que lembrar que Satanás ele gosta de imitar as coisas de Deus. Tanto é, por exemplo, que o diabo vai colocar uma marca naquelas pessoas que são dele. Mas quem criou primeiro a marca? Foi Deus, através do Espírito Santo, o selo de Deus em nós. Então, o diabo ele gosta de falsificar as coisas de Deus, né? Ele engana com seu cavalo branco, com seu pacifismo, com sua aparência inofensiva, com seu triunfalismo. Ele aparenta na terra imediatamente depois da revelação do Cordeiro no céu. O Senhor Jesus o predisse durante a sua vinda na terra. Vamos ler lá João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então, esse outro aqui que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5,43, está a caminho, que é o anticristo. E eu não me admiraria se ele já estivesse aqui na terra nesse momento, sinceramente, porque com todo o andar da carruagem que nós temos visto, de fato, de verdade, nós temos visto o Senhor Jesus cada vez mais perto. Agora, quando o Cordeiro exerce sua vitória em toda a plenitude, em que a igreja glorificada foi arrebatada com o Espírito Santo, em que aquilo que detém o anticristo foi afastado. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2,7? Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Bom, então o Espírito Santo, ele é como é que eu posso dizer? Ele é aquele que retém os planos do anticristo de já agirem. Mas uma vez que o Espírito Santo é retirado junto com os salvos, os selados, então ele está livre para operar agora no mundo. Então ele só não veio ainda por causa dele. Agora, olha que maravilha, né? Nós podemos ver o que vai acontecer. Por isso que o Apocalipse não é para colocar terror em nós. Primeiro para colocar temor, né? Para nós falarmos, olha, eu não quero estar aqui para viver isso, mas eu quero estar com meu Senhor Jesus. E o livro para os salvos, na verdade, para os servos, por quê? Ele é a nossa redenção eterna em Jesus. Então, quando eu leio isso, eu fico maravilhado e feliz por saber assim, olha, o meu Senhor Jesus um dia me chamou, ainda em pecados, em delitos, ele me amou, ele me comprou com seu sangue,
ele me trouxe para a sua presença, ele me selou com o Espírito Santo, tudo isso para me livrar disso aqui. Então isso me torna feliz, isso me faz feliz, isso me faz me sentir valorizado, amado. Ainda que as pessoas desse mundo não me amem ou me persigam, não importa, mas eu me sinto amado pelo meu Senhor Jesus. Você se sente amado por Ele também? Então, assim como eu, você é um privilegiado. No 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O comentário diz assim, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam as guerras que já mataram milhões de pessoas ao longo da história. Contudo, a manifestação desse cavaleiro surtirá um efeito ainda mais catastrófico, jamais ocorrido até então. Os assassinatos acontecerão em todo o mundo em proporções muito maiores do que acontecem agora. Ninguém estará seguro. A grande espada que lhe foi dada se refere às armas nucleares e a outras tantas que têm grande poder de destruição. Resta saber se você será arrebatado antes de tudo isso acontecer, ou se ficará aqui na grande tribulação. Apenas os fiéis ao Senhor Jesus e a sua palavra escaparão. Bem, o que nós percebemos? Que com a vinda do anticristo começa a desenrolar outras coisas, né? Então, a primeira, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Crônica situação mundial de guerras. Segunda, é fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Assassinatos e homicídios em todos os lugares. Esse extermínio recíproco já se torna cada vez mais realidade em nossos dias, ou não é verdade? E num confronto nuclear das superpotências não haverá vencedores e nem vencidos. Nós temos presenciado isso, né? O ser humano ele vem tornando cada vez mais e mais agressivo, impaciente, né? No trânsito, em casa, no seio familiar, no trabalho. As pessoas já não têm mais paciência, elas têm pressa, elas querem tudo rápido, tudo muito já, elas querem para ontem a resposta. E elas estão extremamente irritadiças, né? São pessoas estressadas, com os problemas que elas estão vivendo, sem solução, sem paz. Então elas buscam nos vícios, elas buscam resolver o problema de mágoa dela matando o outro, e aí acrescenta mais mágoa ainda por cima, porque matar a outra pessoa não vai resolver o problema dela. Enfim, a vida da pessoa se torna um verdadeiro, autêntico inferno, e é o que nós temos visto, né? As pessoas estão exatamente como está aqui, matando umas às outras, sem dizer as guerras, né? Mal está surgindo ou está acontecendo em curso uma guerra, já surge outra guerra e outros começam a falar também de guerras nucleares que podem trazer consequências gravíssimas a todo mundo. E a terceira coisa, e lhe foi dada uma grande espada. Essa curta observação explica o louco armamento da superpotência em nossos dias. É como grandes nações, por exemplo, a Coreia do Norte, né? Um país completamente isolado do mundo inteiro, mas que ele vem criando armamentos nucleares poderosíssimos, capazes de destruir talvez até ele mesmo. Se ele soltar uma bomba daquela num país, num lugar, até ele mesmo vai poder, até ele vai morrer. Olha, é uma coisa de loucos, mas é o cumprimento dessa passagem, né? O cavaleiro vermelho, né? E foi dado que tirasse a paz da terra. Vamos analisar bem. Hoje a paz na terra? Não. Matar-se uns aos outros, está acontecendo? Está. Foi dada uma grande espada, quer dizer, as guerras. 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei. E eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão.
E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O comentário diz: o cavalo preto e o seu cavaleiro simbolizam uma grande fome como jamais foi vista. Ela será tão intensa na face da terra que as pessoas vão perder a compostura e a educação, e até os laços familiares serão desconsiderados. A balança na mão desse cavaleiro aponta para o racionamento de comida. Os alimentos ficarão muito caros e escassos, e as pessoas no mundo inteiro definharão de fome. Nos dias atuais, milhões de pessoas em todo o mundo passam fome por não terem dinheiro para comprar alimentos. Porém, já existem alguns lugares em que as pessoas, mesmo tendo dinheiro para comprá-los, não os encontram com facilidade nas prateleiras dos supermercados. Tudo isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir. Então, mais um juízo, e agora também vai ceifar muitas pessoas. A fome, na verdade, ela é um mercado, né? A fome, ela faz ricos se tornarem mais ricos e aqueles que têm fome morrerem por ela, né? Que mais uma vez seja frisado que, embora os juízos do selo, sem dúvida, se realizem intercaladamente, João somente pode descrevê-los um após o outro. No entanto, os 4 cavaleiros, figuradamente, eles trotam juntos pelo mundo para realizar a sua destruição. Então, eles saem juntos, eles não estão separados, né? Claro que para nós entendermos o que cada um veio fazer. A balança na mão do cavaleiro sobre o cavalo preto indica o racionamento. Por exemplo, aqui em Portugal, houve uma grande seca, então o que eles fizeram? Eles racionaram a água para a agricultura, por exemplo. Há determinados alimentos, frutas, que exigem uma quantidade muito grande de água. Então foi racionada a água para esses agricultores, resultado, afeta diretamente a produção de alimentos, de frutas, e consequentemente vai encarecer. Então pessoas mais pobres, que ganham menos, vão ter cada vez menos condições de comprar os alimentos, porque vão estar muito caros. Então aqui a gente já consegue imaginar o desenrolar dessa história. Deve-se notar que o cavalo anterior já exigiu muitas vítimas, e então acrescenta-se a fome. E conforme Mateus 22, 1 denário correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Então isso significa fome para uma família. E que fome? Se 3 medidas diárias de cevada são vendidas por 1 denário, quer dizer, um dia de trabalho, então temos que lembrar que, normalmente, os cavalos e burros são alimentados com cevadas, portanto, trata-se de um alimento sem muito valor. E ele ficou caríssimo, né? Para você entender como que vai chegar a situação humana. Como quer que interpretemos esse e não danifique o azeite e o vinho. Isso é importante. Uma coisa é clara, o azeite é na Bíblia a representação do Espírito Santo. E o vinho é o sangue redentor derramado do Senhor Jesus. Então, haverá pessoas que nesse intervalo, né, nesse período, vão se converter, mas eles serão guardados por Deus, né, pelo Senhor Jesus. Aqui transparece uma maravilhosa verdade. A igreja de Jesus não participará de tudo isso. Nela não é mais feito nenhum mal, da mesma maneira como naquela promessa aos vencedores. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Está lá em Apocalipse 2:11. Então, nós vemos Deus guardando a igreja. Eu vejo Deus hoje guardando também a nós. Agora, o último cavaleiro no versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O comentário do 7:8 diz: o cavalo amarelo e o seu cavaleiro simbolizam a morte. O inferno e a morte receberam autoridade para matar por meio da espada, que representa as guerras, pela fome que sobrevirá ao mundo,
pela mortandade que virá por meio de doenças ocasionadas pela falta de alimento e pelas feras da terra. Se considerarmos a população atual do mundo, quase 2 bilhões de pessoas perecerão com a abertura deste quarto selo. Isto é assustador. Esse quarto selo, esse quarto cavaleiro, nem precisa ser explicado demais, né? Ele escolhe uma grande e terrível colheita. O anticristo realmente é o coveiro do mundo, porque quantas pessoas vão morrer nesse período? Jesus Cristo dá a vida com abundância e o anticristo trará ao mundo morte e destruição. A morte não é um ser pessoal, mas o salário do pecado. E todas essas coisas terríveis acontecerão com precisão divina após o arrebatamento. Se você diz não a Jesus hoje, o Cordeiro de Deus, então o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, espera por você. Você está preparado? Olha, eu não quero isso para mim. E por isso que eu estou aqui nesse desafio pessoal meu de ler toda a Bíblia, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Primeiro porque eu creio no poder que há nessa palavra aqui. Essa palavra, ela é poderosa. Então, eu creio que ela não é algo que eu explico. O que eu explico pode tirar põe de lado. Mas essa palavra é poderosa. Ela é que transforma, né? Então, quer dizer, ele tinha a morte e o inferno. Os dois seguiam juntos. Para matar a quarta parte da terra com espadas, guerras, temos visto isso. Quantas pessoas morrem inocentes na guerra, fome, né? A fome que assola muitos países e as pessoas morrem dessa forma, a mortandade, né? Nós vimos isso no período da Covid-19, quantas pessoas morreram por um simples vírus, invisível, mas tão mortal. E as feras, né? Por causa da fome, os próprios animais não terão o que comer. Imagine, né? As grandes cidades com feras, animais sedentos, famintos, e vão começar a destruir o próprio ser humano, né? Então, nós vemos aqui um cenário de terror. Mas se você perceber, a cada cavaleiro vem uma situação ainda pior pela frente, né? A situação, ela não melhora ou não atenua, mas ela só vai piorando. Minha amiga, meu amigo também, essa é a vantagem de você sacrificar a sua vontade hoje para que você possa viver isso aqui. O livramento de tudo isso. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo. Fique bem.